Muita gente quebrou a cara em nuvem, mas não porque a nuvem não seja a solução, mas porque eles tentaram ir para a nuvem por eles mesmos. Bom, a Kidzania, ela é um negócio voltado para as crianças, né? Muita gente fala sobre parque, mas não é exatamente um parque. É uma cidade que ela utiliza como um conceito edutainment. É um conceito novo, pelo menos aqui no Brasil. É um segmento que ele é voltado para educação e entretenimento. Essa ideia ela surgiu há 15 anos atrás, foi no México. Iniciou essa operação na cidade do México. Hoje a Kidzania ela opera em 22 países atualmente, né? O Brasil é a segunda cidade que a gente chama, né, dentro da América do Sul. A primeira foi no Chile. Aqui no Brasil o projeto começou em 2002 não, 2006. Então, antes da Kidzania iniciar essa nossa operação, que hoje é no Shopping Eldorado, a gente teve que se organizar dentro de um escritório normal, num outro endereço, e parecia muito mais como um escritório de projetos, não exatamente a Kidzania como a gente vê hoje. Essa fase começa então a ter uma necessidade da área de TI, claro, né? Porque a gente precisa organizar, a gente precisa fazer reportes, a gente precisa ter esses projetos todos sendo administrados, né? Nessa primeira necessidade, existe obviamente que fazer um investimento como tudo se faz. E a gente sabe que TI é sempre um investimento difícil porque ele de partida é caro. E quando você começa uma startup, como foi o nosso caso aqui no Brasil, você não começa com um budget muito largo. Então a gente tinha necessidade de escritório como ele já formatado para você ter, por exemplo, um ERP. Essa questão que a gente tem no Brasil, bastante importante, que complica a vida de todo mundo, que é uma alta taxa de tributação com uma série de tributos. Você gerenciar isso também é uma loucura. Então você precisa de um software que ele seja especialista para isso. Então quando você começa a pensar nesse universo, você pensa, uau, né? É um desafio gigantesco, né? Não parecia ser assim no começo. Então quando os gestores olham para esses números, sempre assim, né? É algo que a gente acaba se acostumando. Eles arregaram os olhos quando mostram os budgets de TI, né? E foi assim, não foi diferente com o Kidzania. Então, daí que veio a proposta, né? Poxa, em vez da gente fazer todo esse investimento, por que não ir para a nuvem? Até porque também fazia muito mais sentido que a ideia da Kidzania Brasil não é ficar só com a Kidzania São Paulo. A gente pretende abrir outras 2 Kidzanias pelo menos, né, em outras capitais. Então você pensa que você tem que construir um data center aqui, você tem que construir outro data center numa segunda e numa terceira, um para cada, também eleva o custo de setup e eleva o custo também de gerenciamento disso tudo. Então, assim, pensei, se a gente consegue levar isso para a nuvem, não só eu vou diminuir meus custos de manutenção, né, do running, que é bastante importante, como eu tenho também um curto prazo de setup, né, eu vou entregar tudo isso na mão de pessoas que são especialistas, com muito mais capacidade do que eu teria em montar um time desse naipe, e eu não vou precisar repetir investimento. Né? No momento que eu tenho com algo centralizado, que eu tenho em nuvem, se eu atendo a Kidzania São Paulo e eu for atender a segunda, terceira Kidzania, eu vou fazer um adicional a isso. Mas todo aquele setup de sistemas, de software, eles já estão lá, já estão funcionando, já estão testados, já estão rodando. Então, é uma replicação, basicamente. É adicionar funcionalidades ou adicionar capacidade para que eu faça a mesma entrega que eu esteja fazendo em São Paulo. Bom, é um projeto que ele não é simples de você começar a implementar, né? É a maneira com que eu falei, parece que tudo assim é lindo, maravilhoso, muito simples, mas você sai daquela sua zona de conforto, que é toda aquela experiência que você tem de um data center, que embora tenha sua complexidade, mas é a sua praia, de você ir para algo que você não enxerga, que você não vê, que não é palpável, que você não toca, que você não tem a pessoa ali do teu lado que você pega no braço dele e fala, levanta para mim esse servidor, ou faz um shutdown nesse servidor, ou vê o que está acontecendo com ele, né?
e você não tem isso, né? Então, ou seja, você sai realmente daquilo que você sempre fez, aquilo que você conhece, por mais complexo ele seja, você tem domínio sobre aquilo. E fica mais difícil ainda quando você quer levar tudo isso para pessoas que não são da área de TI, né? Como é que você explica que você não tem servidor, mas você tem os serviços de um servidor, né? Que você tem uma aplicação rodando, mas você não está vendo a máquina que roda aquilo, né? Então, como é que os caras conseguem assimilar isso e saber que o negócio deles vão estar amparados, né? Em cima de algo que eles não enxergam, eles não veem, né? Então, essa é a parte mais complicada do que a execução de um projeto desse em si. E isso ficou muito mais fácil depois de justificar, não só pelos números, mas depois que você começa a explicar e justificar para essas pessoas, que você conta justamente com gente especializada nisso. Então, além de ter o apoio da EquIT na organização disso, foi aí que a gente partiu para algo que seja assim, o cara que faz o broker disso tudo, o cara que entende da nuvem, o cara que entende da gestão e aquele que te ajuda a fazer justamente um desenho dessa solução. Porque muita gente quebrou a cara em nuvem, mas não porque a nuvem não seja a solução, mas porque eles tentaram ir para a nuvem por eles mesmos, né? Justamente isso, tentar levar uma experiência que eles tinham de um data center físico, né, de uma solução de infraestrutura física, para algo que é nuvem. Foi daí que ficou claro que você tem que ter alguém que faça essa intermediação, que entenda você, que entenda a tua necessidade, que entenda o teu negócio e transporte tudo isso num conhecimento que ele já domina, que ele já tem para a nuvem e te entrega esse projeto, entrega a execução, entrega o gerenciamento. Quem é a empresa que vai fazer isso para a gente, né? Quem vai fazer essa intermediação? E depois de todas as outras buscas, a gente chegou na Daedalus, né? E, sem dúvida, não é porque eu estou nesse depoimento aqui, foi uma das decisões mais acertadas que a gente fez. Porque até o momento não tem, assim, nada que eu possa falar em termos de projeto, de execução, de entrega e continuação que não seja esse apoio que a gente teve da Daedalus, né? A importância se deu, principalmente nisso, de você fazer o desenho, de você definir que a gente ia para a Amazon, que a gente ia para a AWS, como é que faria a configuração desse servidor, como é que faria o gerenciamento deles. E o mais importante é entender o negócio. A Daedalus entende Arc Design, ela sabe o que é Arc Design, ela sabe a importância da Arc Design, ela fez uma imersão no negócio. Bom, no final das contas, a gente fomos adiante com isso, fizemos o setup. Entre você pensar que o nosso projeto de data center, até que a gente colocasse no ar, ele iria levar algo como, pelo menos, bem executado, estressando horas de projeto e contando que não ia ter nenhum tipo de surpresa, né, que é uma coisa difícil num projeto, a gente levaria pelo menos uns 10 meses para colocar um data center no ar. E a gente colocou os servidores da Kidzania no ar para atender a operação em menos de uma semana. Com 2 semanas já estava tudo feito, testado, funcionando, pronto para ser executado o projeto. Então, realmente são números bastante impressionantes, né? Em termos de orçamento, esse setup não custou 10%. Ou 10% a 15%, mais ou menos, não me lembro exatamente, do que seria o setup de um data center, né? Quando eu falo, então, de números que seriam números de manutenção, eu tinha estruturado uma equipe técnica que ia me custar um valor importante, né, mensalmente, como uma equipe mesmo. E eu gasto para isso, num total de ano, também aí numa casa de 10% do que eu iria gastar se eu tivesse esse tipo de equipe, além de tudo que inclui nesses gastos, né? Como fazer reciclagem de conhecimento, o gerenciamento dessa equipe, investir neles em sempre estar atualizando, e fora que administrar um próprio data center em si. Então, quando põe tudo isso na ponta do lápis, esse é um número também de economia bastante importante, né?
E depois de a gente olhar, fechar um ano de operação da KeyDesigner, nós inauguramos em dezembro de 2014. Então, no final do ano de 2015, quando a gente fez um balanço, nós tivemos os seguintes números em termos de atendimento, de TI para operação. Em disponibilidade do data center, 0. Não tivemos, durante um ano, nenhum momento que a gente ficou com os serviços de data center fora do ar. Problemas do tipo invasão de servidores, quedas de desempenho, uma patch mal aplicada que me derrubou o servidor, nada disso, né? Quantas vezes eu precisei intervir nesse data center? Nenhuma. A Dedos que fazia isso para mim e eu fazia só essa interlocução, fora que muitas das vezes eu era só comunicado que houve uma intervenção. Em termos de negócio, não sentiu que houve algum tipo de intervenção. E aí, quando a gente pega esse número de 0 em disponibilidade e a gente compara com uma KeyDesigner madura no México, eles tiveram naquele ano perto de 7 em disponibilidades, né? Então, quer dizer, quando a gente compara esses números, eles que batiam tanto na gente com esse tipo de preocupação, digamos que eu estou bem em vantagem em relação a eles, né? Com bastante crédito. Se a gente tem uma proposta inovadora, para que ser conservador no background, né? Vamos ser também inovador. E é isso, acho que a tecnologia ela está extremamente associada à inovação, né? E isso realmente você também estar alinhado com a própria proposta de negócio.